Saudações a todos, eu sou Frank Silva e você está no canal Incongruentes. No vídeo de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao vídeo que nós gravamos já, a parte um, a qual nós estamos falando sobre desigrejados não existem. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a entrar aqui no card agora, fazer esse favor para você e para mim também, de ir lá assistir esse vídeo e caminhar comigo nesse conteúdo, nessa série de 3 vídeos. Esse é o segundo que está saindo, ainda com demora, já peço desculpa a vocês, mas nós vamos postar todos para vocês terem esse conhecimento. E, sem delongas, já vamos entrar no assunto de hoje, que é a continuidade desse tema tão importante para nós tratarmos, que desigrejados não existem. No último vídeo, nós terminamos ele com um versículo. Esse versículo é Romanos 16, capítulo 16, versículo 5, o qual Paulo fala: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Esse versículo eu estava explicando para vocês que igreja não é um ambiente físico exclusivo. Igreja é feita de pessoas, então aqui estava tendo uma igreja formada na casa de um homem e não dentro de uma denominação religiosa. E hoje, nesse vídeo, eu quero ter com vocês mais um pensamento evangelístico, e eu vou aplicar com vocês aqui sobre as conjugações do verbo igreja. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus trata a igreja de forma direta, assim, na parte descricionária, na parte da descrição, da narração dos fatos, sempre com sentidos diferentes. Falar. E aí, o primeiro eu já vou mostrar para vocês entenderem. 1 Coríntios 11, 18 diz assim: porque antes de tudo ouço que é quando vos ajuntais na igreja. Olha, para você ver o sentido aqui é na igreja. Há entre vós dissensões, e em parte o creio. 1 Coríntios 12, 28 diz assim: e a um pôs Deus na igreja, novamente na igreja, ó, na igreja, essa conjugação aqui de igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Efésios 5, 25. Tendo agora um outro sentido, nós já falamos sobre na igreja. Agora veja: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Observe que aqui o sentido é outro. Já não é na igreja, que é a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. 1 Coríntios 14, 4 diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Você tem que entender que cada conjugação do verbo, é claro, para a título de comunicação, é necessário sempre ter aplicações diferentes. Só que o sentido metafísico, vamos dizer assim, que vai além do natural, que vai além das páginas da Bíblia, é igreja pessoa. Igreja. Jesus não morreu por estrutura, Jesus morreu por pessoas. E todas as vezes que ele está colocando aqui a conjugação, porque está na igreja, não tem como as pessoas estar em mim, só quem habita em mim é Jesus. Mas na igreja ele está aplicando no sentido de reunião, é mais o sentido de comunidade, ou seja, a igreja plena que eu falo no primeiro vídeo, que é quando eu sou igreja sozinho, é quando eu estou vivendo a minha vida com Cristo, louvando, adorando e pregando. Quando eu estou reunido com meus irmãos, eu sou igreja plena. E aí eu se torno na igreja, e é um ambiente onde eu posso ir, e ali está a igreja, aqui está a igreja, ou seja, em todo lugar onde está o povo de Deus reunido. Agora, a igreja se dirige exatamente a mim, exclusivamente a mim. Por isso que o verbo já está dizendo aqui que existe dois tipos: o tipo, a igreja reunida em plenitude e a igreja reunida em individualidade, que sou eu, a igreja. É, Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Observe, no primeiro é na, no segundo é a, agora no terceiro é da. Ah, não tem nada a ver, porque isso muda de tradução para tradução. Eu entendo, mas você tem que entender que quando o sentido aqui é aplicado, é nesse sentido mesmo. Você vai ler o contexto do próprio texto de cada um, que de o na igreja, o a igreja, o sentido é individual, o sentido é na igreja é coletivo, no sentido a igreja é individual, e o sentido da igreja é falando dos dois em si.
ok? Da igreja, na igreja, a igreja e da igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, indicando, ó, da igreja, tanto eu como igreja individual, como a igreja plena, que é a igreja reunida como congregação, que eu já expliquei o que é a congregação no primeiro vídeo. Da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Efésios 5:32 diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Observe, eu apliquei para vocês entender que o sentido bíblico, eu coloquei os versículos, estou te explicando, é na igreja, a igreja e da igreja, aplicando-se em sentido individual, sentido coletivo e sentido duplo. Ok? Eh, Você tem que olhar para as Escrituras e para a Bíblia Sagrada e entender que a estrutura não foi a metodologia aplicada por Jesus Cristo para prestar-se culto a Ele. A estrutura foi somente algo que foi se desenvolvendo pelo coração dos santos, que eu acredito sim, piamente, que é uma metodologia viável e muito necessária para o tempo atual, de muita correria, de muito trabalho, de muito serviço, apesar que o serviço não pode arrancar o lugar do relacionamento. Observe você que, como igreja, você você não trabalha para estar com ele, você vive com ele e só trabalha por causa dele, entende? Você agora, quando vive na igreja, você só trabalha, você só vive pelo serviço e, obviamente, vive pelo resultado, pela performance em si. E aqui eu estou querendo aplicar essa desmistificação, dizendo que desigrejados não existem. Assiste o primeiro vídeo para você entender esse também. É, para que não haja mais um aprisionamento por parte de igrejados, e agora se eu sou desigrejados e vários outros, porque não congregam em denominações religiosas, eu já disse, eu congrego em uma casa, e como eu li para vocês aqui no capítulo 16 e versículo 5 de Romanos, havia uma casa que era uma igreja de Jesus Cristo bem instituída, bem estruturada e que estava havendo um culto saudável ao nosso Deus. Então preste atenção, Salmo 106, 47, diz assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no seu louvor. Ou seja, congregação, congregar é estar reunido em grupo. E igreja existe sim, igreja individual e igreja coletiva. Para quem assistiu o primeiro vídeo, está entendendo muito bem. Então, agora, por último, eu já deixo para você aí esse card para que você entenda que esse vídeo foi curto, mas já está trazendo para você o sentido de igreja coletiva, o sentido de igreja individual e o sentido da igreja plena, que é o sentido quando está sendo aplicada por Jesus para nós. Ele é o Pai, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. E a igreja não pode ser reduzida a um local geográfico denominacional. A igreja é universal. A igreja não é um ambiente físico, a igreja é um ambiente místico. Entendendo essas coisas, irmãos? Nunca jamais você será enganado por nenhuma denominação religiosa que vem para aprisionar, como eu já disse, por dízimos, ofertas, campanhas e coisas que você já conhece muito bem. Então, irmãos, quero te agradecer. Te espero no último vídeo, que é um vídeo bem longo, mas é um vídeo que vai aplicar um sentido muito profundo dessa sintetização do que eu já expliquei aqui sobre igreja. Desigrejados não existem, só existe dois tipos de grupo: o apóstata e o cristão. Então, te espero no próximo vídeo, te agradeço pela sua atenção. Você sabe, curta aquele vídeo para nos ajudar e até logo, paz e graça, fique com Deus.